Abra sua Bíblia para a gente meditar nesses 10 minutos aí. Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler os versículos nós vamos ler o versículo 24. Não é esse não. Não é o 24. Não, é o 11. Meu Deus, já estou muito longe. É o 11. 11 e 12. Que é o terceiro dia. Nós ainda estamos no terceiro dia da criação. Para que eu vou lá para o 10º dia? Misericórdia. Tem 10º dia da criação, irmão? São quantos dias? 6. 6 dias. Versículo 11. Nós vimos aqui no domingo passado, né? Quando Deus estabelece as águas e a terra. E nós falamos que Deus, quando estabeleceu isso, Ele estabeleceu com os mares e com a terra, com as águas e com a terra, Ele estabeleceu o quê? Limites. Limites. E esses limites estão até hoje. Assim como Deus estabeleceu esses limites, na nossa vida também tem limites que precisam ser observados. Se a gente não observar esses limites, a gente ultrapassa e aí sofremos o dano. Mas o versículo 11 hoje, Deus diz assim, ó, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E o versículo 12 diz, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Eu tenho lido esses textos aqui aos domingos, porque no início desse ano, Deus pôs isso no meu coração. E é interessante, se você prestar atenção, no ato criativo de Deus, em cada momento da criação, existem palavras de ordem. E essas palavras, quando aplicadas na nossa vida, irmãos, elas são princípios divinos para nos abençoar. Assim como Deus foi estabelecendo cada coisa em cada dia e ordenando que cada coisa fosse conforme a sua vontade e o seu querer, assim é a nossa vida diante dele. O propósito de Deus para mim e para você é que nossa vida seja uma vida abençoada. Não conforme o meu querer, mas conforme o querer de Deus. E Deus tem um querer, uma vontade, algo especial para cada um de nós. Às vezes a gente imagina, né, que Deus, como uma igreja, e Deus estabelece assim algo para todo mundo, como se aquilo fosse, não. A vontade de Deus para todo mundo, ela é bem clara na palavra. Por exemplo, em Filipenses, 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo diz assim, porque esta, 4:3, porque esta é a vontade de Deus, para todo mundo, a vossa santificação. Isso aí é para todo mundo, não é? É geral, para todo mundo. Agora, individualmente, Deus trata cada um como um ser, como algo especial, como alguém especial. E aqui hoje nós estamos aí diante de um princípio de Deus, que eu creio que é para todos nós. É um mandamento de Deus. Deus está neste momento, depois que Ele estabelece a terra, depois que Ele estabelece os mares, Ele chamou aquele ajuntamento das águas mares, né? E agora a terra estava ali, vazia, né? Apenas terra e água. Então, nesse momento, Deus disse assim no verso 11, produza a terra. Esse é um princípio de Deus, é um mandamento de Deus, produza. E é interessante quando você lê o verso 12,
A Bíblia diz aí, ó, e a terra produziu. O que Deus mandou, aconteceu. A ordem divina foi obedecida na íntegra. Deus diz no verso 11, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. E assim foi. E a terra produziu. Como que ela produziu? Ela produziu igualzinho Deus falou no 11. Erva verde, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. O que Deus determinou, cumpriu-se. Da maneira como Deus colocou, foi feito. E eu quero tomar essa palavra aqui hoje, irmão, para a gente poder entender alguns princípios de Deus para a nossa vida espiritual. Princípios de vida espiritual. Uma das coisas mais preciosas que existe na igreja, uma das coisas mais grandiosas da igreja, é o seu crescimento. É o crescimento da igreja. A igreja ela não cresce, irmãos, porque o pastor prega bem, ou a igreja não cresce, só cresce por causa disso, daquilo. Não. A igreja ela cresce quando ela entende que nós fomos chamados por Deus para produzir. Produzir. A vida cristã ela só tem sentido quando a gente produz alguma coisa. Uma vida cristã improdutiva é como uma terra improdutiva. Não é? Tem certos lugares por aí que você vai, aquele árido, aquela coisa esquisita. Se alguém te der um terreno, uma área naquele lugar ali, você quer? Ninguém quer. Fala, meu Deus, o que eu quero isso aqui? Vocês se lembram da filha de Caleb? Axa, ela casou com Otiniel, que era sobrinho de Caleb, filho de seu irmão. Quando Caleb herdou Hebron, lá em Josué está escrito, em Juízes também. Josué parece 14 ou 15 e em Juízes capítulo 1. Ele casou a sua filha com esse moço, porque o moço foi o valente, que subiu, derrotou ali o povo daquela montanha. E a Bíblia diz que ele deu à sua filha terras. E quando ele foi ver com o marido, falou, pelo amor de Deus, isso não é terra. E ele falou com a filha com a Axa, sua esposa, falou, olha, fala com seu pai, isso não é terra que dê a ninguém. E ela foi lá e falou, você já leu isso na Bíblia? Já leu? Então você precisa ler de novo. Às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, eu só lê Bíblia? Pela misericórdia de Deus, eu tenho que ler Bíblia. Essa semana agora, eu terminei o profeta maior e comecei a ler os menores. Eu já li 4 profetas menores só essa semana. Pastor, como é que você arranja tempo? De noite, madrugada, de manhã cedo, a hora que eu tiver eu leio. Eu sento para ler, eu leio, acabou. Tem que ler, e ler e anotar, e ler e pedir misericórdia para achar algo ali. Não pode só ler por ler, não. Mas tem que ler Bíblia, irmão. Se você não lê Bíblia, se eu não ler Bíblia, nós estamos perdidos. Então, ali no livro do Juízes, a Bíblia diz que aquela moça foi reclamar com o pai. Pai, me dá alguma coisa melhor. Tu me deste uma terra infértil. Uma terra seca. Em outras palavras, o que eu faço com uma terra seca? Aí certamente o Caleb botou a mão na cabeça e falou, mas você tem razão. Aí a Bíblia diz que ele lhe deu boas terras. Ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Não é? Ele deu para ela algo melhor, algo que seria produtivo. Então, vida cristã, irmão, sem produzir, é como uma terra seca, fértil, infértil. Vocês se lembram de Raquel, a esposa de Jacó? Jacó chegou ali na casa do tio, se namorou da prima, ele falou, olha, eu vou servir por 7 anos, e assim foi. No dia do casamento, quando apagou as luzes lá, ele entrou para a cabana, quando o dia amanheceu, ele olhou e falou, misericórdia. Eu trabalhei por Raquel, o homem me deu Leia, ou Lia em algumas versões. Não é assim, mais 7 anos, e aí casa, Elia tem um filho, Elia tem 2 filhos, Elia tem 3 filhos, e vai embora,
E a Bíblia diz que Raquel era estéril, não tinha filho, ela não produzia. Ela não produzia. E lá no capítulo 30, acho que é 30, né, de Gênesis. Me ajuda aí depois, hein? Ela chegou para Jacó e disse assim, ó: ou dá-me filhos, ou eu morro. Aí Jacó falou: estou eu no lugar de Deus para te dar filho, pelo amor de Deus, o que você está falando? Ela se sentia improdutiva, infértil. Ela disse: meu Deus, se eu não produzir nada, o que vai acontecer? O que vai ser da minha vida se eu não posso produzir nada? Vida cristã, irmão, sem produção, não vira nada. Sabe? Pela misericórdia, compaixão, bondade, amor, tudo, todos os atributos de Deus, sabe? Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, eu posso contar famílias, vidas, pessoas que foram alcançadas por nós, que nós batizamos, que nós discipulamos, sabe? Que a gente orou junto, caminhou junto. E esse povo está na igreja, servindo ao Senhor. A gente olha para trás, tem um rastro de produção, sabe? Tem uma semente que germinou, que produziu alguma coisa na obra de Deus. Famílias em Itaperuna, em Teresópolis, em Uberaba, em Campos, em tantos lugares. Em Cordovil, onde passei, em tantos lugares. Vidas que foram, sabe, Deus nos deu para produzir. E a vida cristã, quando não é produtiva, ela é infrutífera. E uma vida cristã sem fruto, irmãos, o que é? Hein? A gente às vezes está na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e não conseguimos produzir. E o que é que a gente produz? A gente produz almas, vidas. Deus que está falando aqui para a terra. Ele está dizendo para a terra: terra, eu quero que você produza, olha só, erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja na árvore. Foi uma ordem de Deus. E no versículo seguinte, a Bíblia diz que a terra produziu exato o que Deus havia falado. E o que Deus quer que eu produza? Hein? Vidas. O que uma ovelha produz? Ovelha. O que uma igreja produz? Igreja. A vida cristã, ela só tem sentido, irmão, quando a gente produz algo. Nós precisamos descobrir isso. Por essa razão, a igreja está começando a dar passos, não é, para esses grupos que vão nas casas, que vão ajudar vidas, que vão fortalecer vidas. O objetivo desses grupos é o quê? Produzir, produzir, produzir. Quando Jesus Cristo, lá em Mateus 13, ele fala da parábola do semeador, você já leu Mateus 13? Ele mostra ali que o semeador estava semear, primeira mão de semente caiu à beira do caminho, a outra mão de semente caiu entre os pedregais, a outra mão de semente caiu entre os espinhos, e a outra mão de semente caiu em boa terra. A da beira do caminho as aves comeram, a dos pedregais não tinha muito o que segurar ali, secou. A dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram, mas aqui caiu em boa terra. Você já leu lá? A Bíblia diz: produziu. Uma semente produziu 30, outra 60, outra 100. Deus não quer que eu produza 100, que você produza 100, porque Deus conhece a nossa capacidade. Alguém vai produzir 30, outro vai produzir 60, mas outro vai produzir 100. O importante é que quando você lê a Bíblia, ninguém fica sem produzir nada. A pior sementinha, mais fraquinha, produz 30. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Sabe? Eu, na minha fraqueza,
eu posso produzir 30% da obra de Deus. Você que é mais forte um pouquinho que eu, vai produzir 60%. O outro irmão lá atrás é mais forte que nós, ele vai produzir 100%. E é isso, irmãos, que dá vida à igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz algo interessante. Ele diz assim: meus amados irmãos, vós sois minha alegria e coroa. Em outra, para você entender isso, sabe o que Paulo está falando? Está falando da coroa de alegria. Ele disse: vós sois a minha alegria e a minha coroa, a minha recompensa, o meu fruto. E você sabe como foi a entrada de Paulo lá em Filipos. É só você ver Atos 16. Depois de uma luta com o Espírito Santo, ele teve aquele sonho do homem da Macedônia, entrou na primeira cidade da Macedônia chamada Filipos. Ele e Tito. Silas. Foi com Silas. Entraram lá. Começaram a pregar, expulsou o demônio de uma mulher perturbada que tinha por lá, pronto. Alvoroçou o negócio, daqui a pouco Paulo e Silas estão presos, amarrados, acorrentados, todo lanhado. E foi naquela circunstância que eles oram, que eles cantam, Deus faz um milagre, e aí, né, aquela coisa toda, daqui a pouco eles estão na casa do carcereiro, a mulher do carcereiro lavando as feridas ali, cuidando, e a Bíblia diz mais embaixo, daqui a pouco Paulo está batizando toda a casa do carcereiro. E ali começou uma igreja. E aí Paulo escreve: vocês são a minha alegria e a minha coroa. A gente só tem alegria, irmão, quando produz. Nós fomos feitos para produzir. Deus não te colocou nessa terra para você ser estéril, não produzir nada, ficar uma vida cristã parada, braço cruzado. Meu Deus, e agora? Eu não sei, eu vou para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja. Meu Deus! Deus disse: produza! E a terra produziu. Deus espera que eu e você produzamos algo, irmão. É muito fácil eu me arrumar, não é? É muito fácil eu me ajeitar, entrar no meu carro, pegar um táxi, pegar um ônibus, vir a pé, de bicicleta, seja lá o que for. E venho correndo e me enfio aqui dentro, pronto, aqui tá bom. Pastor, gosto muito daqui, o arzinho está na medida, a corzinha não atrapalha, o cultinho até legal, gostei daqui. Mas o que é que nós estamos produzindo pelo reino, para o reino, para a nossa vida, irmão, não é? A gente fala assim: ah, mas eu vou ganhar alma para quê? Eu vou falar de Jesus para quê? É para a tua vida, é para você produzir alguma coisa. É para você produzir, sabe? Para quando chegar no dia do batismo, você olhar assim e falar: tá vendo aquela pessoa lá toda feliz de branco lá na frente, tá vendo? Aquilo ali, ó, Deus me deu na minha mão, sabe? Eu ganhei, eu lutei, eu corri atrás, eu orei quanta noite, meu Deus, quantas vezes fui na casa daquela pessoa. Ah, Jesus, eu estou tão alegre, está se batizando, meu Deus, que bênção. Ah, meu Deus, que alegria. E a gente tem esse tipo de alegria? Hein? Há quanto tempo você não experimenta uma alegria dessa? Não é? De produzir almas no reino de Deus. A terra obedeceu ao mandamento de Deus. Deus disse: produza. E a terra produziu. Atendeu. Quando Jesus, lá em João capítulo 15, registra que Jesus está falando, né, dos frutos, lá no versículo 17, por ali, ele diz o quê? Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos chamados, irmãos, para produzir. Jesus nos chamou para dar fruto. E a expectativa de Deus é que aconteça na nossa vida o que aconteceu aqui, ó. Produza, e a terra produziu. Produza, e a igreja produziu. Ganhe almas, e a igreja ganhou. Faça algo, e a igreja fez.
Visite alguém, e visitou. Ajude alguém, e ajudou. É isso que é vida cristã. Porque vida cristã sem fazer nada, irmão, sinceramente, meu Jesus, melhor morrer. Sabia? É igual Raquel falou para Jacó: ou me dá filhos, ou eu morro. Melhor morrer. Não é? A gente vê o crente produzindo, vê o outro produzindo, e, meu Deus, estou aqui na igreja, o irmão falou que foi no hospital, o outro falou que foi não sei aonde, o outro falou de Jesus para alguém no ônibus, o outro falou de Jesus para alguém no trem, e eu não falei nada. Misericórdia, que vida é essa? Aí você fala para Deus: Senhor, já que eu não estou produzindo nada, pode me levar. Me leva, Jesus. Aí ele te leva. Sabe para onde? Para um hospital. Ei, irmão. Te leva para um hospital. Dá um nó na tua tripa e você vai parar num CTI. Quando você abrir o olho assim, ué, onde é que eu estou? Aí o colega do lado fala assim: Ih, cara, tu não morreu não, abriu o olho, é. Estava todo mundo esperando tu morrer, você abriu o olho. Quem é você? Ah, eu sou crente. É mesmo? O que você vai fazer aqui? Eu acho que foi falar do amor de Deus para você, eu acho que foi. Não é? É, irmão. Você lembra de Jonas? Já acabei, pronto, terminou. Você lembra de Jonas? Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? Ele foi para Tarsis. Vai para lá, foi para cá. Comprou uma passagem, entrou no navio, desceu o porão, esticou uma rede e deitou. Aí Deus teve que dar um sacode no mar, um negócio. Quando foram lá lançar o sorte, não é possível, tem alguma coisa errada. Descobriram Jonas dormindo no porão. Quem é você? Ah, eu sou um hebreu. O que você faz? Eu sou missionário. E para onde é que Deus mandou você ir? Deus mandou ir para lá. E o que você está fazendo indo para cá? Então o atribulado é você. Vamos jogar você no mar e vamos embora. Jogaram o Jonas no mar, e aí você sabe a história. No fim, todo vomitado, todo rasgado, todo fedido, porque ele veio no ventre de um peixe. Deus não tinha outro submarino naquela época, a não ser aquele peixe. Não é? E o pobre do peixe sofreu, irmão, 3 dias com aquele negócio no estômago, que não podia, né, diluir, né? Aquele negócio ali, não tinha um sorrisal para o pobre do peixe. 3 dias depois, Deus falou: agora vomita o tribulado aí. Ele está pensando que vomitou mesmo. O peixe chegou lá, o Jonas saiu. Agora vai produzir alguma coisa aí, vai produzir, vai produzir. Vai produzir. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos nos levantar nessa hora. Vamos nos levantar? Aleluia. Levantar com um propósito de produzir para o reino de Deus. Produzir, irmão. Produza para você. Sabe? Nunca pense assim: ah, mas eu vou encher a igreja para o pastor. Pelo amor de Deus. Nunca pense isso. Encha a igreja de alma para você. Para quando chegar naquele dia, diante do tribunal de Cristo, na hora de receber o galardão, uma recompensa, você tem alguma coisa para apresentar ao Senhor. Tem um hino antigo da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me apresentar? Não é? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar, não é? Pois é. Quantas almas eu poderia? Quantas almas? Vocês não andam comigo todo dia, vocês precisam andar comigo. Eu falo de Jesus para gato, cachorro, papagaio, periquito e gambá. Eu paro no posto para abastecer, irmão, todo mundo já me conhece. As meninas desse posto aí, vai ali, pergunta ali. Pergunta. É eu bater o pé. Menina, vai pro céu ou não vai, garota? Ah, pastor, eu não sei. Garota, pelo amor de Deus, onde é que está? Vai para a igreja.
Aceita Jesus, muda de vida, Deus tem um plano para você. Eu chego no mercado, irmã Beth já sabe. A moça vai pesar, eu digo, aí, como é que está o negócio aí? Vamos para o céu ou não vamos? Ela olha para mim assim, os que já tem mais ou menos noção do caminho, fala, vamos, eu digo, mas aí, está pronto para ir agora? Jesus vier, você fica alegre? Aí ele, fica, eu digo, ai misericórdia, eu estou indo, você fica? Não, pastor, eu quero ir. E é assim. Aí eu vou mandando o povo para a igreja, vai para a igreja, aceita Jesus, entrega teu caminho ao Senhor. É um jeito de eu começar, eu tenho que começar, não tenho? É um jeito de eu começar esse. E aí, vamos para o céu? A pessoa toma um susto, regala um olhão, céu? Agora? Eu digo, agora, vamos embora. Você não está pronto não, rapaz? Um homem desse tamanho não está pronto para ir para o céu uma hora dessa? 2 horas da tarde, você não está pronto, homem? Pronto, irmão, isso aí já, ó, deita e rola. Aí tu conversa a tarde toda se você quiser. Sabe? Produz alguma coisa pelo reino de Deus.